Negra Luz, um livro de faces escolhidas para alguns quererem pensar. Que a vida lá traduzida é linda, é o que tentam pintar. Uma coletânea de histórias vencidas, com glória e com muito gabar. Por trás, vida oprimida, se insurge só ao lhe estar. Uma biblioteca de vidas exibidas, transcritas em posts e clicar. Impactam vidas reduzidas, que passam ao se convidar. Um poema de Cláudia Ferreira. Olá, queridos ouvintes, nós somos o podcast Quebra-Cabeça. Eu sou o Felipe, antropólogo e historiador, e estou aqui com a Lara. Prazer, gente. Meu nome é Lara, eu sou bacharel em Direito e hoje a gente vai bater um papo sobre redes sociais. E caso vocês queiram entrar em contato conosco, é só enviar um e-mail para quebracabecapodcast@gmail.com. Bom, Lara, queres começar hoje? Sim, eu acho bem interessante a gente falar sobre redes sociais, porque hoje em dia elas fazem parte de toda a nossa vida, de todos os aspectos dela. As principais plataformas usadas hoje em dia são Google, YouTube e Facebook. Então, nossa vida inteira está nessas redes sociais. E elas têm efeitos muito positivos e negativos em diferentes esferas da nossa vida particular e coletiva. Eu acredito que eu diria mais, né? Nossa vida em sociedade, nós somos obrigados a viver em sociedade, porque nossa espécie vive em sociedade. Nós somos seres coletivos. Então, eu acredito que as redes sociais nada mais são do que uma extensão das nossas redes sociais, da nossa vida cotidiana individual. Só que elas transpassam para todas as esferas de todo mundo pode olhar nossas redes. É interessante pensar, uma professora minha do MBA falou que a gente está em isolamento físico, mas que a gente não está em isolamento social, porque socialmente, através das redes, a gente segue tendo contato social. Mas que tipo de contato é esse? Biologicamente falando, o ser humano ele é incapaz de manter relações mais fortes com mais de 60 pessoas, se não me engano. Porque por muito tempo a gente viveu assim, a gente viveu em comunidades que não passavam de um número de 100 pessoas, e depois as sociedades foram aumentando, foram se expandindo, e a gente começou a conviver com cada vez mais gente. Hoje, com a internet, tu pode te conectar a milhões de pessoas, mas tu realmente está conectada a elas? Então, a gente está em isolamento físico, mas a gente também está, de certa forma, num isolamento social há muito mais tempo, se tu for parar para pensar. Porque tu pode te isolar atrás de uma tela, te conectar virtualmente com pessoas, mas nunca se conectar presencialmente com essas pessoas. E isso pode ter os seus lados negativos também. Eu acho que é importante a gente pensar que isolamento social nessa época de pandemia não significa realmente isolamento social, né? Ele nada mais é do que um isolamento de interação interpessoal, digamos assim, que tu não tem contato, nem pode ter um contato direto com outras pessoas, mas está sempre em contato com pessoas, que nem nós estamos a longa distância, nós somos amigos há muitos anos, mas nós realmente mantemos contato agora via internet. Sim, a gente consegue manter contato por internet, mas antes mesmo da pandemia, nós tínhamos pessoas que, devido à internet, elas tinham uma vida totalmente virtual. E elas não tinham essas relações interpessoais presencialmente. O que, por exemplo, é bom quando tu tem uma família com a qual tu não te conecta, tu é isolado, tu não tem grandes amigos, tu fazer amigos na internet significa que tu tem como encontrar pessoas que pensam como tu na internet e se sentir menos sozinho. E Mas não, também é e uma forma de tu te isolar. ainda digo mais, tu é capaz de criar um personagem na internet, né? Tu pode ser quem tu quiser, pensando por esse Tu lado. Com isso, tu pode ou se permitir ser tu mesmo na internet, pegando pro meu lado. Eu nunca tive que me esconder exatamente dessa forma por ser LGBT, mas existem pessoas que têm famílias muito preconceituosas que têm que fingir dentro de casa. Mas na internet elas podem ser elas mesmas, elas podem se permitir ser quem querem ser e conviver com outras pessoas que são como elas. Em contrapartida, também tem pessoas que criam fakes na internet e que
bueno, fingem ser uma pessoa que elas não são pra motivos, em alguns casos até mesmo ilícitos, né? Tipo, alguns anos atrás, hoje em dia eu acho que já não é mais tão frequente, tinha muito caso de pedófilo criando fake na internet pra assediar mulheres, né? Então, garotas. Complicado. Não, ainda existe sim, tava olhando esses dias que ainda tá aumentando, né, devido ao isolamento social, né? Mas não veio o caso hoje. Mas o que eu penso realmente é que as pessoas elas criam como se fosse uma máscara que engloba o que permite elas se esconderem dos seus defeitos e mostrar somente suas qualidades. Tu não vai postar uma foto enquanto tu estiver triste, mas tu vai postar uma foto enquanto tu estiver feliz, por exemplo. Que ninguém quer ver a tua tristeza, todo mundo só quer ver a tua felicidade. Isso é um fato sobre as redes sociais. Tu tem feeds infinitos que tu fica só rolando aquelas imagens, tu fica só olhando aqueles stories e tudo que tu vê é felicidade. São vidas perfeitas, corpos perfeitos, situações perfeitas, mas muitas vezes aquelas fotos foram tiradas propositalmente daquela forma, elas foram editadas daquela forma, e como tu disse, ninguém vai botar nas redes sociais se tá pra baixo, se tá doente, se tá brigando com alguém que ama. Esse tipo de coisa a gente não posta nas redes sociais, então dá a ilusão para quem nos segue de que a nossa vida é perfeita, quando na verdade ela não é. A vida de ninguém é perfeita. E isso vem gerando certa ansiedade nas pessoas com relação às redes sociais. Não, e essa ansiedade, ela é muito bem descrita, assim, consegue analisar, porque, por exemplo, tu te frustra, tu não consegue ir pra praia que fulano tá, tu não consegue ter o emprego do ciclano, vamos supor. A pessoa vai criando uma ansiedade, uma expectativa dentro dela que quando ela não consegue alcançar aquele objetivo, digamos assim, que se torna o ideal para ela, o padrão, ela se frustra completamente. E como é que eu posso dizer? Ela acaba entrando num ciclo vicioso. Tu começa a seguir pessoas e te comparar com elas. E quando essas pessoas elas têm como trabalho criar conteúdo para as redes sociais, tu acha que tu realmente conhece aquelas pessoas, que elas são perfeitas. E tu esquece que aquela pessoa que tu tá vendo é uma persona. É a pessoa por trás daquele personagem, entre aspas, ela escolhe o que ela vai mostrar, ela escolhe a forma que ela vai falar, ela escolhe o que ela vai dizer ou não vai dizer nas redes sociais. Então, tu vê uma parte daquela pessoa, tu vê a parte profissional, porque ela trabalha com criação de conteúdo para redes sociais. E aí ela cria um conteúdo específico para aquilo ali. Tu conhece uma parcela daquela pessoa. E também das pessoas que tu conhece no dia a dia, tu acha que aquilo é a vida delas, que a vida delas é perfeita e a tua não é. Mas a vida delas é perfeita só na internet, só com aquilo que elas mostram pra gente. Eu acho importante a gente deixar bem frisado que a vida de ninguém é perfeita. Todo mundo tem seus problemas. É impossível tu ter uma vida perfeita, até porque a perfeição é uma norma social que deve ser atingida. Maldito eurocentrismo, digo mais. Que nós Verdade. temos ideais que nunca serão alcançados devido a esse eurocentrismo, onde tudo que é exportado para nós, que vem de fora para dentro, é muito melhor. Eu gosto muito da ideia de, por exemplo, do telefone, vamos supor assim, que é produzido lá fora, seja na Europa, nos Estados Unidos, é muito melhor do que o telefone que é produzido no Brasil, vamos supor. Sendo que a maioria deles, as peças são produzidas aqui no Brasil, eles só são montados fora. Isso me leva a refletir uma coisa muito importante, assim, que a gente tem um ideal padrão muito externo, mas a gente nunca olha para a parte interna. Isso eu estou falando a nível de Brasil, né? Claro. Eu vou levantar um ponto aqui que pode ser um assunto para um outro podcast, mas muita coisa que é usada na produção de celulares, por exemplo, eles dependem de commodities que o Brasil exporta. O Brasil, na economia mundial, ele é um exportador de commodities. E a gente importa tecnologia. A gente importa o que as pessoas produzem com o que a gente dá de matéria-prima para elas para trazer para o Brasil.
em vez da gente investir em tecnologia aqui para produzir aqui mesmo. Mas a gente pode abordar esse tema num próximo podcast. Em relação a esse, em relação a esse ideal que a gente exporta de fora, é muito interessante, tipo, e isso as redes sociais corroboram muito. Por exemplo, o corpo ideal. Qual é o corpo da mulher ideal? Ela é branca, ela tem quadril largo, ela tem peito, ela é magra, ela é loira de olhos azuis. E Depende do padrão. Depende do Te padrão, lembra que mas um normal, assim, ela. alguns anos a... Opa! Alguns anos atrás a gente tinha um padrão tábua, que nem eu chamo, que era a mulher tábua. Não, eu Que ela não concordo. era curvilínea, era padrão top model, digamos assim. De uns tempos pra cá, vão entrando curvas nesse padrão. Eu concordo. O padrão ele muda ao longo da história. Se tu for olhar para a época da escravidão, o bonito era ser pálida e extremamente gorda. Por quê? Porque significava que tu não trabalhava. Tu era gorda porque tu não precisava trabalhar, tu tinha dinheiro, e tu era pálida porque tu não pegava sol porque tu não precisava trabalhar. Isso era padrão de beleza. O padrão de beleza segue as estruturas de poder da época. Mas E padrões culturais. a gente tem esse padrão de beleza que não corrobora com a maioria das mulheres brasileiras. Mais de 50% da nossa população está em sobrepeso, mais de 50% da nossa população é negra. Então, a maioria das mulheres não se encaixa nesse padrão de beleza. E a gente importa esse padrão de beleza europeu, o que é extremamente bizarro. Se tu for pensar, a gente transformou, a Igreja Católica transformou Jesus numa coisa que ele nunca poderia ser: branco, loiro, de olhos azuis. É só tu olhar para onde. Agradeço a Hollywood. É só tu olhar para onde Jesus nasceu. É impossível que ele seja branco, loiro, de olhos azuis. Tudo bem. Impossível. Deixa frisado que é impossível. Não faz o menor sentido. E aí a gente torna esses padrões como algo que a gente quer alcançar e a gente faz loucuras para alcançar eles. E as redes sociais disseminam isso. E, tipo, é muito tóxico, principalmente para as mulheres, ter esse padrão de beleza sendo jogado na tua cara 24 horas e, tipo, meu, tu não tem caixa naquilo ali, não significa que tu não seja linda. Sim. E daí a gente é obrigado, por exemplo, a seguir determinados costumes e hábitos pelo simples fato de querer nos entrar num ideal, num tipo ideal específico, que talvez, muito provavelmente, a gente nunca vai conseguir alcançar. Para a maioria das pessoas que têm biotipos diferentes, eu para um biotipo específico. Se tu não nasceu loira, tu pode virar loira se tu quiser, não tem problema. Mas agora, branco de olhos azuis, já é uma coisa muito mais complicada. E muitas vezes a questão de corpo também. É, bueno, tu pode ter uma alimentação saudável, fazer exercício, e tu ainda vai ser fora do padrão, teu corpo não vai ser magro por causa do teu biotipo. Então, tu ser ou não ser gordo não significa que tu é ou não é saudável. Gordura não é sinônimo de doença, obrigatoriamente. E isso é uma coisa Já que me apresento aqui, me encaixo nesse padrão aí. também me encaixo. E isso é uma coisa que as redes sociais não ajudam muito a disseminar. Na verdade, tem uma hashtag que foi trazida para o Brasil e traduzida. Nos Estados Unidos ela começou como... eu esqueci a hashtag em inglês, eu lembro só dela em português, que é Corpo Livre. E ela foi trazida pela Alexandra Gurgel, que tem um canal no YouTube que se chama Alexandrismos. E ela fala sobre gordofobia. E aí, tipo, isso é algo que a gente até não pensa. A gente faz muita piada com gordo no dia a dia. E aí tu vai para as redes sociais e se uma pessoa não tá dentro de um padrão de beleza esperado, sempre vai ter, principalmente em posts femininos, sempre vai ter um monte de gente falando do corpo daquela mulher. Teve casos de atrizes famosas, lindíssimas e maravilhosas, sendo ofendidas por causa do corpo delas na internet. E aquilo é ridículo, tipo, é um padrão de beleza inalcançável que mesmo as mulheres mais lindas do Brasil, entre aspas, foram criticadas na internet por não estarem nesse padrão de beleza, por terem engordado ou sei lá. Desculpa, Lara, mas eu já trago aqui um exemplo. Por exemplo. Eu me lembro daquela foto da Bruna Marquezine,
num carnaval que disseram que ela estava extremamente magra, que ela estava doente, sendo que o biotipo dela é assim. Teve E também me lembro, a, opa, a filha da eu Glória, me lembro Glória também Pérez. da Maju Coutinho também, quando foi massacrada nas redes sociais, pelo simples fato dela ser negra. O que que uma negra estaria fazendo na bancada do Jornal Nacional? O que é ridículo, e a gente pode falar sobre pautas de opressão num outro podcast, porque ela ser negra não a desqualifica de forma alguma, e não a lhe torna menos bonita de forma alguma. Teve um Muito pelo post contrário. também, teve uma crítica também à filha da Glória Pérez. Não, eu não A lembro o Cléo nome da. Pires? A Cléo Pires, isso aí. Que disseram que Glória ela Pérez, não. não é Glória Pérez. Gente, eu sou péssima com nome de atores e atrizes. Eu sou péssima. Eu sei que Glória Pires. a Glória Pires, a filha dela, a. Fala de novo o nome. Cléo. Cléo Pires. É Cleo, porque não tem acento. Tá, a Cléo Pires. Ela, ela postou uma foto nas redes sociais e disseram que ela tava gorda. Gente, aquela mulher não é gorda, de forma alguma. Ah, ela engordou. Pelo amor de Deus, quer parar de ser fiscal do corpo alheio? A sua alimentação está em dia? Você tem comido suas verduras? Dá vontade de chegar e perguntar para essas pessoas. E isso é Eu sou bem extremamente, assim, eu sou bem revoltado. isso é extremamente tóxico. E as redes sociais disseminam isso de uma forma muito forte. E aí tu vem até para um ponto que eu queria abordar, que isso se encaixa em muitas questões de bullying e crimes cibernéticos. Então, tipo, esse tipo de coisa a gente tem no Código Penal crimes contra a honra da pessoa. Então, tu ofender uma pessoa é crime no Brasil. E tu fazer isso na internet, apesar de muita gente achar que internet é terra sem lei, ainda é crime. E isso é uma problemática. Tipo, quando tu é jovem, quando tu é menor de idade, uh, bullying nas escolas, eu e tu sabemos muito bem o que é isso, mas o bullying cibernético hoje em dia ele é ainda muito maior e ele vai para muito além das escolas. E ele pode levar jovens à depressão, ele pode levar jovens a suicídio e pessoas adultas também. Só que todo mundo acha que a internet é terra sem lei e não é. Na verdade, isso aí é crime e essas pessoas elas podem e deveriam ser processadas e pagar por isso, porque ninguém pode sair ofendendo os outros como bem quiser na internet, sabe? Sim, inclusive, eu acho que é muito fácil tu realizar o bullying contra alguém pela internet. Porque é muito fácil tu te esconder atrás de um computador. Porque ninguém vai chegar na tua cara, nem te conhecendo, e dizer assim, ó, olha, eu acho que tu tá gorda, eu acho que tu tem que fazer uma dieta e eu te acho horrorosa. Não, ninguém vai te dizer isso na tua cara. Então a internet te dá essa facilidade de tu conseguir te esconder. Te dá uma coragem invisível, tu te sente protegido atrás da tela, anônimo, só que tu não é. Ninguém é anônimo hoje em dia na internet. E, de novo, a internet não é terra sem lei. O problema é que, como o nosso Código Penal é de antes da nossa Constituição, mesmo que os crimes que estão lá eles se apliquem para a esfera digital, precisaria de crimes novos específicos para a internet, os crimes digitais. Só que por que isso não está feito ainda? Por que a gente não tem lei com esses crimes? Porque existe um projeto de um novo Código Penal no Congresso Nacional que está parado, como um monte de outros projetos de lei estão parados, porque eles só vão aprovar aquilo que der voto, mas supostamente tem esse projeto de um novo Código Penal, que aí vai ter os crimes digitais dentro dele, que tá andando bem devagar, a passos de tartaruga, mas é por isso que a gente não tem, por exemplo, crimes específicos para a internet hoje em dia, porque eles vão vir com um novo Código Penal. Quando vai sair o novo Código Penal? Quando o Congresso Nacional quiser. Não saberemos. Sabe que eu estava olhando agora de uma pesquisa pela Intel realizada em 2015. Abri aqui para pesquisar porque esses dias eu estava lendo. E olha só, eu acho muito importante dizer, ó, que entre 507 crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos, 66% já presenciou casos de agressões nas mídias sociais. E 21% disseram que já sofreram cyberbullying.
entre 13 e 16 anos. Então, essa geração que está vindo nova, não que a gente seja muito distante dela, né, Lara? Mas essa nova geração, eles já estão convivendo com um bullying que antes era somente praticado, digamos, dentro das escolas, por não ser daquele padrão A, B ou C, mas ele também está passando para o ambiente virtual, dando maior liberdade para essas pessoas fazerem. É verdade. Primeiro, o comentário sobre a nossa idade. A gente ainda não é chamado de tio por adolescentes, mas a gente tá perto. Infelizmente. Ah, quase, né, Lara? Eu já sou chamada de tio. Tu é professor, não conta. Professor não conta. Professor sempre vai ser tio e tia, ao menos em cidade do interior, é assim que funciona. Mas é muito complicado quando a gente fala em gerações e acesso à tecnologia. Tipo, entre 13 e 16 anos, tu não tem como privar a pessoa de ter acesso às redes sociais, sabe? Tudo hoje em dia tá na internet. Se tu for fazer um trabalho pra escola ou algo assim, tu precisa ter acesso à internet. Então, tu pode ser privado de acesso à internet como lazer, como uma forma de castigo, mas tu não tem como ser privado de acesso à internet e às redes sociais, porque isso faz parte da nossa vida hoje. É parte da nossa cultura hoje e da nossa forma de socializar com outras pessoas. Ao mesmo tempo, quando tu fala sobre acesso à tecnologia para crianças pequenas ainda, tipo, eu tenho 2 sobrinhos de 1 ano e em alguma coisa eles já conseguem mexer no celular só para botar seus videozinhos do YouTube e assistir Galinha Pintadinha. E até para mexer na televisão para botar o vídeo do YouTube da Galinha Pintadinha na televisão, gigantesca, para todo mundo ter que ver. É bom Ah, ou é eles sabem ruim? fazer isso. Eles já sabem. É bom ou é ruim Eles eles sabem terem sim. acesso? Tipo, é ruim eles terem acesso à tecnologia tão cedo? Ou é algo bom? E tu privar eles de terem acesso a essa tecnologia, tu não estaria atrasando eles de alguma forma? Se for pensar, o mercado de trabalho, ele se torna cada vez mais competitivo no mundo capitalista que a gente vive e ele se torna cada vez mais tecnológico. Então, quanto mais contato com a tecnologia tu tem, mais tu vai entender dela, mais facilidade tu vai ter com ela. Então, tu privar as crianças de terem contato com a tecnologia porque tu quer que elas tenham uma infância melhor, porque a infância de antigamente era melhor, porque a gente brincava com outras coisas, e isso vai variar de geração para geração. Parece que as gerações mais velhas sempre acham que antes era melhor do que o que é hoje. Então, nem sempre é melhor, nem sempre o Nem ontem é sempre. melhor que hoje. E tu pode estar atrasando aí o desenvolvimento da criança com relação à tecnologia que vai afetar ela no futuro. E aí a gente tem que pensar no mercado de trabalho, porque a gente vive no mundo capitalista, que quando essa criança chegar para o mercado de trabalho, quanto mais conhecimento ela tiver, melhor ela é para o mercado. Então, quanto mais conhecimento tecnológico ela tiver, melhor ela é para o mercado. Então, Não, só uma isso. coisa que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui é que muitas pessoas que são consideradas baixa renda no Brasil não têm acesso à internet ainda. Então, esse é um privilégio que perpassa de geração em geração, que agora, nesses tempos de pandemia, fica muito visível. Eu mesmo dou aula para uma escola de ensino fundamental e é complicada a situação porque muitas crianças não têm acesso à internet por não possuir internet em casa. Coisas que a gente acha que hoje, para nós, é banal, para algumas pessoas ainda é uma coisa inalcançável. Eu consigo entender isso porque hoje, por exemplo, o meu irmão não tem internet em casa. E como que isso acontece? Eu sou uma pessoa muito privilegiada de classe média, mas eu segui uma trajetória na minha família, e aí isso vem de um estudo de ciência política, de análise de trajetórias. Eu segui uma trajetória de fazer universidade, de me capacitar, que me levou a um ponto da minha vida em que eu tenho acesso à internet tranquilamente. O meu irmão não, e hoje, durante a pandemia, ele está com dificuldades para ter acesso à internet. E isso vem das escolhas dele, mas tem muita gente que há gerações nunca teve acesso à internet. E hoje em dia existem discussões em países mais desenvolvidos e a nível internacional de que a internet deveria ser um direito básico, sabe? O direito ao lazer, ele se tornou parte dos direitos fundamentais da pessoa, ou seja, tipo, meio que dos direitos humanos. Tu tem direito ao Não lazer. confunda lazer com pão e circo.
Não é pão e circo, por favor, não vamos confundir política de pão e circo com lazer. Lazer significa que a nossa vida não é só trabalhar, como foi na época da Revolução Industrial, que tu dormia, comia e trabalhava. Não, tu precisa de tempos de lazer, de aproveitar a vida, aproveitar companhia, ler, escutar música, qualquer coisa que tu faça pro teu lazer. E o direito ao lazer se tornou um direito fundamental com o passar do tempo. E a internet tem essa discussão de que ela tem que ser um direito fundamental de acesso a todos, porque hoje em dia a gente pode dizer, ninguém vive sem internet, só que muita gente não tem acesso à internet, então muita gente não tem acesso a conhecimento, e aí tu pode atestar isso, por exemplo, aconteceu aqui em Pelotas, aqui na cidade que eu moro, quando começou a pandemia, começou a quarentena, moradores de rua não têm acesso à internet, e eles não sabiam o que estava acontecendo, porque eles também não têm acesso à televisão. E aí, quando todo mundo sumiu das ruas e quem estava na rua aparecia de máscara, eles não sabiam o que estava acontecendo. Isso se torna, na verdade, um problema social, né? Isso, na verdade, é um problema social já vivido, porque pessoas em situação de rua, por muitas vezes, são menosprezadas pela sociedade. Tanto a sua capacidade de intelecto, quanto a seu conhecimento acerca do mundo em si. Eles acreditam que a sociedade hoje vê que as pessoas em situação de rua são aquelas pessoas que, por N motivos de suas vidas, elas acabaram morando na rua por não terem opção, o que hoje já não é mais realidade. Eu, enquanto antropólogo, eu sei que as pessoas que estão em situação de rua, elas estão por, muitas vezes, pode ser uma falta de opção, mas muitas também têm a opção de não estar na rua e permanecem na rua como um sinônimo de liberdade. Então, temos que pensar um pouco sobre o que está acontecendo na vida dessas pessoas. Vocês já pararam para conversar com elas? É importante pensar nisso também. A questão dos moradores de ruas, assim como muitos problemas sociais, eles não devem ser combatidos diretamente no sintoma. Ou seja, tu não deve tentar fazer os moradores de rua voltarem para suas casas. Não, tu tem que tentar políticas públicas que façam com que pessoas não se tornem moradoras de rua. E aí tu tem que entender por que essas pessoas se tornam moradoras de rua. Muitas vezes elas têm, por exemplo, um vício em drogas, que elas sabem que se elas ficarem na casa com as suas famílias, elas são um perigo para a família, elas não vão ser bem-vindas ou coisa assim, e aí elas continuam na rua como um sinônimo de liberdade, para poderem fazer o que quiserem fazer, beleza. Só que elas são um sintoma de um problema maior, que é a falta de segurança, de educação, de saúde, o alto nível de desigualdade que o Brasil se encontra hoje em dia. Eu acho que isso tinha que ser o tema de mais um podcast. Concordo. Vou anotar a pauta. Mas aí, voltando pro tema internet e redes sociais, conhecimento é um direito fundamental. A gente tem que ter acesso à informação. E hoje a maior ferramenta de acesso à informação do mundo é a internet. Tu pensa, eu tento lembrar como é que era o mundo sem internet, porque a gente existiu nesse mundo, tá? Quando a internet ainda estava nascendo. E eu acho muito bizarro a ideia de que como que eu adquiri informação hoje em dia? Porque hoje em dia eu tenho dúvida sobre alguma coisa, sobre uma lei, sobre o que uma pessoa disse, eu pego o Google, eu olho e em 5 segundos eu tô sabendo. Gente, informação é uma coisa básica, acesso à informação tinha que ser uma coisa básica, e que muita gente não tem. Então, por exemplo, a gente fala de problemas com redes sociais, pessoas que são afetadas pelas redes sociais de forma tóxica. Mas existe muita gente que não consegue nem passar por esses problemas porque sequer tem acesso a essas redes sociais. Mas eu acho que é importante a gente também lembrar de uma coisa que acontece nas redes sociais. Elas também promovem muito o bem. A gente não pode ser todo mal, né? Elas auxiliam muitas pessoas, por exemplo, que precisam de um apoio, alguma rede, alguma coisa para promover o bem. Eu acho que isso também tem que ser levado em consideração, porque muitas vezes a gente leva tudo pro lado negativo e não vê o lado positivo das coisas, né? Não, tipo, o que a gente tem de redes de apoio, de arrecadações, tipo, existem muitos movimentos muito importantes e muito bonitos que nasceram e continuam sendo feitos pela internet. Então, o exemplo que eu dei mais cedo, quando tu é um LGBT e a tua família é preconceituosa, tu não pode te assumir, muitas vezes a tua rede de apoio, ela tá de forma digital. Hoje em dia, agora nos tempos de pandemia,
tu tem um problema de pessoas com depressão, pessoas adquirindo depressão por causa do isolamento social, que estão tendo atendimento psicológico pela internet, por profissionais que se dispuseram a fazer isso de graça. E aí tu tem vários projetos sociais voltados para isso. Tu tem projetos de vaquinha, de arrecadação, para que pessoas que não conseguem pagar um tratamento médico, uma cirurgia ou algo assim, consigam arrecadar dinheiro para esse procedimento através da internet. Então, tem tecnologias também que, tipo, fora do Brasil é muito comum isso. Eles colocam num site de arrecadação um projeto tecnológico que eles querem desenvolver e aí as pessoas vão fazendo doações, vão receber algo em troca, claro, depois que o projeto estiver desenvolvido. Mas, tipo, tudo isso é alavancado por causa da internet e por causa da conexão que a internet causa. Então, hoje a gente tem como conversar literalmente com uma pessoa de qualquer lado do mundo, a qualquer momento, por causa da internet. Antigamente não tinha como, por exemplo, a gente financiar o projeto de alguém na Austrália. Por quê? Porque a gente nunca ia conhecer alguém da Austrália. Mas hoje em dia, graças à internet, isso já é possível, devido às redes sociais. Eu acho que muitas vezes a gente consegue só enxergar o lado negativo das coisas, até pela sociedade que a gente vive. Mas muitas coisas positivas também são criadas, Se tu for como esses pensar exemplos assim, que tu deu. se tu for pensar pelo lado negativo mesmo, a gente pode olhar para o que aconteceu nos últimos anos graças às redes sociais, né? As fake news deram para dar e vender, elegeram o Trump, e para nós brasileiros, a pior coisa que as redes sociais fizeram por nós, elegeram o Bolsonaro. É. E isso a gente tem que concordar. Mas o que eu fico pensando, tirando partidos políticos, enfim, né? Não é nem essa pauta do dia, mas eu acho que as fake news, na verdade, elas são um grande aliado de ideias defendidas por pessoas que querem defender uma ideia específica. Não sei se me fiz entender. Quando, por exemplo, um historiador ele quer contar uma história específica, antigamente era muito comum isso no século XVIII e XIX, as histórias dos grandes heróis nacionais, por exemplo, como Dom Pedro, vamos supor. Eles eram histórias inventadas porque ele queria ser reconhecido como daquela maneira. As fake news, toda vez que eu ouço falar em fake news, me lembra a mesma coisa, o mesmo motivo, de querer se lembrar, de querer fazer um ponto específico para um público específico. Tu quer Por isso que eu acho que as fake news têm tanto impacto, porque as pessoas que compactuam com aquilo que está dito nessa fake news vão disseminá-la com as outras pessoas que também compactuam. E depende de uma pessoa que não compactua com essa mesma ideia, não disseminá-la. Eu fiz um vídeo falando sobre fake news recentemente. Eu tenho um canal no YouTube que, sei lá, vai estar na descrição em algum lugar por aí também, fazendo o meu jabá. É Lara só Lara, tá? Se vocês quiserem saber. E agora a gente está tendo a lei das fake news. Ela foi aprovada no Senado e foi para a Câmara de Deputados. E muito provavelmente ela vai ser aprovada. Só que ela não traz uma solução real por alguns problemas que tem na letra da lei. E tem muita gente criticando se ela não vai gerar um certo grau de censura. Por quê? Porque as plataformas elas vão ter que fiscalizar e não vão poder mais permitir publicações de fake news. Então, o que aconteceu das diversas fake news sendo disparadas por WhatsApp durante as campanhas eleitorais não vai poder acontecer. As plataformas não vão poder deixar. Ao mesmo tempo, tem gente que acha que é censura. Por quê? Porque hoje em dia, nas redes sociais, também tem grupos de malucos, na minha opinião, até que, apesar que isso pode ser uma ofensa aos malucos, que acreditam, por exemplo, na Terra plana, e que querem falar sobre Terra plana e divulgar Terra plana, e Terra plana não existe, então é uma fake news. E aí isso não poderia existir mais na internet, e aí as pessoas acham que isso é censura. Quando a gente fala de Terra plana, é até que inofensivo, tá? Então não teria problema as pessoas falarem de Terra plana, não tá machucando ninguém. Só a Terra plana é a droga de entrada para drogas mais pesadas. Tu começa com a Terra plana e de repente tu tá acreditando que vacina não faz efeito. Vacina faz efeito. E tu não vacinar crianças, tu não tomar vacina, não causa um problema só para ti, mas para a sociedade como um todo. E aí, doenças que já tinham sido extinguidas da humanidade voltam a existir, voltam a ser um problema. Então, não existe um pequeno grau de censura. Talvez tu limita um pouco pessoas falarem sobre teorias da conspiração. Mas eu não acho que seja tão negativo assim.
tu ter um controle maior sobre fake news. Eu só quero abordar uma coisa aqui, tá? A Terra tem o formato de um elipsoide, tá? Não é terra plana. Elipsoide. Porque muitas pessoas acreditam que a Terra é oval. Na verdade, ela não é. Ela tem o formato de um elipsoide. E conforme isso que tu estava dizendo, eu não parei para me deter muito bem sobre a lei das fake news. Mas o que eu parei para analisar realmente é que eu não levo como uma forma de censura, eu levo como uma forma de tentar dar um controle maior à entrada e saída de informações das pessoas. Até por aqueles outros motivos que a gente já havia comentado, mas também pelo fato de que eu no WhatsApp, antes a gente podia compartilhar uma mesma informação com 30 pessoas ou 30 grupos, enfim. Hoje em dia, tu só pode compartilhar com 5 a mesma informação. Então, eu acho que vem para trazer o maior controle do que a gente está postando e também do que a gente está compartilhando nas redes sociais. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom por um controle de disseminação de informações nas redes sociais. Ao mesmo tempo, tu tá colocando um empecilho aí para pequenos e médios empreendedores. Eu não vou falar de grandes empresas, porque grandes empresas têm como arcar com os custos maiores que vai vir com isso. Mas parte da lei de fake news é reduzir o número de contatos que tu pode ter numa lista de disparo de e-mails ou de mensagens, diminuir o número de mensagens que tu pode enviar para essa lista de contatos. E isso vai afetar o pequeno e médio empresário que, bueno, não vai ter tanto dinheiro para arcar assim com os gastos que isso vai trazer. Então, não é uma solução meio precária. Ela não vai ser tão eficaz assim, porque, sei lá, quem tem dinheiro para pagar disparo de fake news pode pagar para que isso seja feito, por exemplo, fora do Brasil, onde a lei brasileira não vai ser aplicada. E aí a gente segue tendo disparo de fake news fora do Brasil para o público brasileiro, porque isso é possível de ser feito. E aí tu vai prejudicar o pequeno e o médio empreendedor. Então, é bizarro. Não acho que vai ser uma solução tão grande assim, mas eles estão querendo aprovar com muita velocidade essa lei por causa das eleições municipais que estão chegando. Mas é muito interessante perceber que a gente chegou nesse ponto tipo, de estar falando de eleições e de questões internacionais quando a gente estava falando de redes sociais. E é isso, tipo, redes sociais elas estão em todas as esferas da nossa vida. Elas estão na esfera pessoal, em que inclui corpo, bullying, idealização de uma vida perfeita, mas elas também vão para uma esfera pública, que inclui política, que inclui a nossa percepção da sociedade sobre o que é verdade, o que é mentira, sobre o que é conhecimento científico e quais são e quais não são as fontes confiáveis. E, além disso, também, elas também demonstram muito quem são as pessoas, né? Querendo ou não, agora a gente acaba se expondo nas redes sociais. Então a gente consegue compreender quem é ou quem não é. A gente pôde ver isso muito bem nas eleições de 2018, né? Quando as pessoas ficavam mudando a fotinho de perfil no Facebook. Foi bem engraçado. Questões políticas viraram um grande problema nas redes sociais porque houve uma polarização muito grande no Brasil. Então a gente migrou para dois extremos muito grandes e a gente não consegue mais ter um debate político, uma conversa. Eu acho que em algum aspecto, nas eleições de 2018, as máscaras caíram. Então, quem era realmente preconceituoso se sentiu abraçado pelo discurso do atual presidente e se permitiu ser totalmente preconceituoso, e é por isso que a taxa de apoio do Bolsonaro não cai de 27%. Não importa quantas merdas ele faça, 27% da população segue apoiando ele, porque esses 27% da população sempre concordaram com todo o discurso preconceituoso dele e se sentiram abraçados ao elegê-lo. E tu viu isso nas redes sociais, tu viu isso, tipo, eu sou uma pessoa que eu excluí pessoas das minhas redes sociais por motivos políticos. E aí tem familiares ainda das minhas redes sociais que eu não excluí por serem familiares, mas que eu não sei lidar com aquelas pessoas lá postando sobre política, sobre coisas que eu não concordo de forma alguma. Agora minha família criou Eu vou te, vou te apresentar um botão mágico no Facebook chamado Deixar de Seguir. Não, o Onde Facebook tu eu deixa quase de não seguir acesso. O meu pessoas. problema é o Instagram mesmo. Deixa de seguir?
Ninguém vai saber. Só tu mesmo se a pessoa procurar. Então, eu acho que assim, ó, o melhor remédio para evitar qualquer desconforto é tu não ver até para aquilo não te gerar gatilhos, né? Que hoje estão sendo tão falados nos famosos gatilhos, mas muitas pessoas não param para problematizar o que são realmente os gatilhos, né, Lara? Principalmente disseminados nas redes sociais. E isso é um problema, tipo, algumas questões corporais, elas vão ser gatilho para certas pessoas. Quando tu aborda temas mais sensíveis, tem muita gente banalizando essa questão de gatilhos, achando que é besteira. Mas tu tem que te pôr na pele de alguém que é depressivo, que tem algum problema psicológico. Pode ser que assistir um vídeo, ver uma publicação com certa temática, seja um gatilho para essa pessoa. Então, eu fiz alguns vídeos em que eu abordei questão de cura gay, por exemplo, que tem livros de memórias falando sobre isso. E eu, no início do vídeo, eu disse, então, isso aqui pode ser um gatilho para algumas pessoas. Eu vou falar de temas pesados aqui. Então, se tu não tá bem, não assista esse vídeo. E isso é algo que não tem como ter um controle 100% nas redes sociais, o que pode ser problemático. Tu tem que pensar o que tu tá postando, o que tu tá falando, porque não obrigatoriamente todo mundo que vai ver aquilo está bem psicologicamente. E aí a coisa que tu tá fazendo, se tu não fizer com cuidado, pode gerar um problema pra pessoa, um gatilho naquela pessoa que vai levar ela a um momento muito ruim na sua vida. Pois é. Então, eu acho que era isso, né? O nosso assunto de hoje foi curtinho, mas foi muito proveitoso. Olha, eu redefina tuas definições de curto, porque já foi mais de meia hora. Mas eu acho que para o nosso primeiro episódio do nosso podcast, eu acho que tá mais do que bom, né, Lara? Tá muito bom. Foi muito divertido poder gravar isso aqui contigo. Espero que quem esteja nos ouvindo tenha gostado. A gente viajou na maionese. Eu acho que eu falei demais em alguns pontos. Mas a gente se vê no nosso próximo podcast, que ainda não tem uma periodicidade definida, mas a gente vai definir isso com o tempo. A princípio, toda quarta, mas analisaremos melhor. Uma vez por semana, no mínimo, a gente promete, né, Lara? É isso aí. Não diremos quando. É podcast surpresa. Não, mentira, quebra-cabeça. A gente Então se vê tá. na próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer.